Eu tô suando mais do que cuscuzeira, mas eu vou gravar esse vídeo aqui. Isso daria uma boa praia, né? Ai, que maravilha, gente. Queria um sonho. Falando em sonho, aproveitar esse assunto, vamos falar sobre uma pessoa sonhadora. Kailane? Não, José. Kailane também, mas José. Nossa, eu tava aqui fazendo o devocional, lendo Gênesis 39. Se você ainda não baixou o plano de estudo, plano de leitura para 2025, ele tá aqui na descrição do vídeo ou no comentário, em algum lugar ele vai estar aqui, ou então no outro vídeo, mas vai estar aqui também. É um plano de leitura, eu acho que eu vou tentar colocar a imagem aqui do lado. E o texto para a leitura de hoje foi em Gênesis 39. E em Gênesis 39 a gente vai ver a história de José. Que história linda, gente. E é uma história que falou muito comigo. O Espírito Santo me mostrou umas coisas que eu estou aqui, ó, em choque, que eu estou deslumbrada, que eu tô assim, eu preciso expressar isso para outras pessoas, porque foi um convite do Espírito Santo, é um convite dele pra gente, é um convite para nossas vidas, pra gente desenvolver nesse ano de 2025. O texto base tá lá em Gênesis 39, versículo 3, que diz assim: Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava em sua mão. Aqui você já sabe um pouco do contexto dessa história, você conhece da escola bíblica a história de José, você já viu em algum momento na novela da Record, enfim, um pouco dessa história de quem foi José, como que ele foi parar lá no Egito e como que o Senhor encaminhou a história dele. Mas nesse versículo em especial, o Espírito Santo me levou a destacar algumas partes desse versículo, que foi essa parte aqui. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me chamou a atenção nessa parte do texto em que diz: Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, o seu chefe, no caso ele se refere a Potifar, que o Senhor, que Deus estava em José. E tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. E nesse momento, o Espírito Santo me trouxe a questão sobre José refletir os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi me encaminhando a entender que Potifar enxergou em José os frutos do Espírito Santo. Primeiro, aqui nesse texto a gente vê que ele está dizendo que Potifar viu em José, ou seja, ele não ouviu. Aqui relata que ele viu, ou seja, o modo como José estava vivendo refletia a presença do Senhor na vida dele. E para você refletir a presença do Senhor na sua vida, você precisa ter os frutos que são gerados através do Espírito Santo. E, gente, eu não sei se isso tá fazendo muito sentido na sua cabeça, mas na minha tá fazendo borbulhas. Porque, vê só, as pessoas reconhecem, elas precisam reconhecer quem está em nossas vidas a partir da maneira como nós agimos, a partir da maneira como nós nos comportamos. E aqui a gente vê
que o modo de viver de José, ele dava um indicativo de que ele pertencia a Deus. E que coisa maravilhosa é quando a gente vê que o Senhor, ele está gerando na gente algo de diferente, algo que nos distingue. Eita, saiu um embromation aqui. Algo que nos distingue isso, das demais pessoas. Aqui, o texto diz que e tudo que ele fazia prosperava. Não está dizendo que Potifar viu que Deus estava na vida dele porque tudo que ele fazia prosperava. Não, não é porque as coisas estavam dando certo para José, nas mãos de José, significava que Deus estava com ele. Não, não era por causa disso. Mas claramente Potifar pôde ver que Deus estava com José e então a prosperidade, então as coisas que ele atribuía de responsabilidade, que ele confiava nas mãos de José, prosperavam. E que coisa linda é a gente entender isso. E eu comecei a questionar, tá, mas espera aí, Espírito Santo, quais eram esses frutos? Como que encaixa aqui os frutos do Espírito Santo na vida de José? Primeiro, o Espírito Santo me levou a refletir sobre isso. Primeiro, para servir, você precisa ter duas coisas. Primeiro, é você ter amor pelo que você está fazendo e você precisa ter fé. Ontem na escola bíblica, gente, olha só os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo conversando aqui, falando. Ontem na escola bíblica, a lição foi sobre servir a Deus. É preciso ter fé e é preciso ter amor. Primeiro você precisa ter fé, você precisa acreditar naquilo, de fato, isso é ter fé, e você precisa dedicar tempo, cuidado, precisa dedicar esforço, e nessa sua dedicação você revela o amor que você sente. Então, quando eu estava refletindo aqui nesse texto, o Espírito Santo ia me falando que José, ele possuía amor e fé. São dois dos frutos do Espírito Santo. Outro fruto do Espírito Santo que o Espírito Santo me fez refletir e que era visível na vida de José era o domínio próprio. Aqui em Gênesis, é bem específico em dizer que no versículo 10, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, ou seja, aqui estava se referindo à mulher de Potifar se jogando em cima de José. E ela falava isso, não falou isso uma vez, não falou duas vezes, ela falava, já fazia um certo tempo, um certo período de tempo que ela estava se jogando, se insinuando para José. E José precisou ter muito domínio próprio, precisou ter muita temperança para não ceder à carne. E isso é um fruto do Espírito Santo. Que coisa linda, gente. Outro fruto do Espírito Santo que a gente vê depois se revelando na vida de José era a longanimidade. Não sei falar essa palavra. Longanimidade. José, ao se encontrar com seus irmãos, o fruto do Espírito Santo de bondade, de longanimidade, se revelou. Ele pôde perdoar os seus irmãos por aquilo que os irmãos haviam feito por ele, com ele. E voltando ainda para a história de Potifar ver em José os frutos do Espírito Santo, a gente também pode perceber que José, mesmo em uma situação desfavorável, um momento desfavorável da sua vida, eu tenho completa certeza
quase com uma convicção de que José, ele possuía paz, ele possuía alegria dentro dele. Porque para você trabalhar, para você fazer algo, e fazer algo bem feito, algo que prospere, algo que dê resultado, você precisa estar com a sua sanidade, você precisa estar com a sua saúde mental, com a sua vida espiritual, você precisa ter uma paz de espírito, você precisa ter uma alegria, sabe? Que mesmo que a vida te dê vários pontapés, vários chutes, que a vida te massacre, que a vida bata em você. Como a gente pôde ver aqui, José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para um lugar completamente diferente, uma cultura, uma língua, formas de agir completamente diferentes da dele. E em meio a essa situação desfavorável, José ele ainda conseguiu trabalhar e ele conseguiu depois, a gente vai ver que ele administrou também ali o cárcere onde ele estava. E para você fazer isso, fazer as coisas bem feitas, você precisa ter uma certa paz de espírito e você precisa ter uma alegria. Então isso me chega à conclusão, Espírito Santo me traz como convicção de que mesmo diante das situações mais desfavoráveis, das coisas que vieram acontecer na vida dele, José ainda permaneceu em paz e ainda teve alegria. Depois a gente vai ver que os filhos dele, quando ele chegou, ele alcançou o cargo de governador, ele dá como nome do seu filho Efraim e Manassés, que significavam Manassés, Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E para Efraim, ele deu esse nome porque significava que Deus o fez crescer na terra da aflição dele. Ou seja, no lugar onde ele foi aflito, ele ainda pôde sentir alegria. Então, o que eu tô querendo, através dessa história, através de mostrar para você os frutos do Espírito Santo na vida de José, é que existem 12 frutos do Espírito Santo. E existem 12 meses. E existem 12 meses nesse ano. E existe um convite para você desenvolver, para você trabalhar, para você sentar e falar assim: Senhor, trabalha os 12 frutos do Espírito Santo na minha vida, porque eu preciso resplandecer, eu preciso frutificar, eu preciso tornar visível a tua presença na minha vida. E você só torna visível a presença do Senhor na sua vida através dos frutos que você gere. Então, convide o Senhor para esse ano trabalhar esses 12 frutos do Espírito Santo na sua vida. Eu convidei ele para fazer isso. E esse é um vídeo que eu vou deixar aqui registrado, porque eu não faço ideia de como o Senhor vai trabalhar esses 12 frutos na minha vida. Mas eu sei que para ele trabalhar esses 12 frutos, eu sei que eu serei provada. Mas eu creio que essas provações são... Provações é uma palavra muito pesada, mas vamos dizer que o Senhor vai desenvolver. O Senhor vai desenvolver esses frutos. E que coisa boa é poder dar os frutos dele. Porque a partir desses frutos que a gente gera, pessoas são alcançadas, vidas de pessoas são abençoadas. E aqui a gente vê que
José, ele prosperou ali na casa de Potifar e todo o entorno dele, tudo que Potifar tinha, teve crescimento, frutificou e cresceu. Houve prosperidade. Depois, mais pra frente, a gente vê que quando foi confiado a ele a governança do Egito, ele pôde frutificar também. Ele já tinha os frutos do Espírito Santo e ali ele pôde administrar bem o Egito. E pessoas, vidas de pessoas foram alcançadas. Inclusive, a própria família dele foi impactada. Então, pense nisso. Pense sobre a importância de você desenvolver e de você pedir para o Senhor desenvolver esses frutos dentro de você. E permita que durante esses 12 meses, o Senhor ele trabalhe esses 12 frutos do Espírito em você. Vai vir situações para você perdoar pessoas, para você ser longânimo. Vai vir situações que vão provar o seu amor. Vai ser necessário você provar de fato que você ama. Vai vir situações que você precisa servir com amor, mesmo que seja difícil. Vai vir situações em que você vai ter que ter paz, que vão provar a tua paz, vão provar a tua alegria. Mas quando você tem aquilo dentro de você, pode vir o que vier, pode acontecer o que tiver que acontecer. Você vai estar enraizado no Senhor. E que também você possa transparecer, frutificar Ele. Porque a árvore você só conhece a partir dos frutos que ela produz. Como que eu sei que é um pé de laranja e é um pé de limão? Como que eu vou distinguir isso? É a partir do fruto que ele vai estar me gerando. Como que eu vou saber qual é o tipo de limão que ele está me gerando? Existem vários tipos de limão. Eu vou saber a partir do fruto que ele está me gerando, a partir da fruta que ele vai me gerar. Então, que você possa trabalhar isso e permitir que o Senhor desenvolva, que o Senhor trabalhe os frutos dele na sua vida. E é isso. A gente só vence mais um ano. A gente só vence mais 12 meses. Quando a gente convida o Senhor para ir com a gente. E a gente só vence processos, a gente só vence casa de Potifar, a gente só vence cárceres, a gente só vence desertos, a gente só vence o Egito, a gente só vence a terra das nossas aflições, os momentos de aflições, os momentos desfavoráveis, quando a gente está com o Senhor, quando a gente está no Senhor. Então, que isso possa ficar guardado no seu coração. Você venha refletir sobre essa palavra que se encontra lá em Gênesis 39 e também em Gálatas 5:22, falando sobre os frutos do Espírito Santo. E é isso. Vamos para mais um ano. Eu vou pensar como que eu posso também abordar esses temas aqui de desenvolver os frutos do Espírito Santo. Eu vou procurar conteúdos também, séries, aqui no YouTube de pessoas que falam sobre os frutos do Espírito Santo, porque eu quero aprender também sobre isso e eu quero desenvolvê-los na minha vida. Então é isso. Um grande beijo para vocês e vejo vocês na próxima. Tchau!